Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um João Mendes Entrevista, mais um episódio nosso aqui. Hoje a gente vai bater um papo com o Igor Jordão Alves, Procurador da República. Já estou chamando como Procurador da República, vai tomar posse. No momento que a gente está gravando aqui o vídeo, ele vai tomar posse ainda, mas é aprovado no concurso do MPF, tá na prova oral do TRF4, mas eu não vou antecipar a história dele não. A gente vai bater um papo aqui, vai ser um papo bem legal, um papo bem rico para você se inspirar e aproveitar e aprender algumas coisas aí que podem ser úteis na sua jornada. Igor, mais uma vez, cara, muito obrigado por esse tempo, obrigado por a gente estar aqui, você ter separado aí um tempo na tua agenda para a gente bater um papo, você compartilhar a tua trajetória e tenho certeza que isso vai ajudar bastante pessoas. Obrigado, João. Agradeço pelo convite. Agradeço também pela oportunidade também de poder compartilhar um pouquinho da minha história. E estou aí para responder o que for necessário. Legal, legal. Eu tenho aqui uma tradição, eu sempre estou aqui com o meu caderninho na mão, minha lapiseira aqui, e eu vou fazendo várias anotações enquanto você vai falando aqui. Igor, vamos lá, cara. Como é que foi a tua trajetória? Você se formou, de onde você é? Você se formou onde? Você começou a estudar para concurso público já na faculdade ou pós-faculdade? Enfim, como é que foi aí esse teu momento de faculdade, formatura e concurso público? Perfeito. Sou de Recife, sou aqui de Recife, nascido e criado em Recife. Sou formado na Universidade Federal de Pernambuco, né? Para quem é de Recife, a gente costuma chamar de Faculdade de Direito do Recife, que é faculdade bem tradicional aqui. E, Só um detalhe, nós somos conterrâneos, tá? Eu sou de Recife também. é, Só que inclusive, assim, eu vim de Recife para o Rio de Janeiro com 2, 3 anos de idade, né? Enfim, mas sou entendi. nascido em Recife. Legal, legal. Inclusive, tem até uma polêmica sobre qual é a faculdade mais antiga do país de Direito, né? Há uma rivalidade entre o pessoal da USP e da Faculdade de Direito do Recife, mas eu fico alheio a essa rivalidade. Mas me Boa. formei na FDR, né, na UFPE, no meio de 2019, e do meio para o final da graduação já tinha uma certa convicção de que eu iria trilhar o caminho dos concursos, mas não iniciei esse estudo no meio da graduação, como muita gente faz, até porque eu fiz um intercâmbio lá pelo sexto, sétimo período, então esse iniciar acho que aconteceu realmente lá para o 10º período da graduação, até porque, assim, os concursos com mais vazão para você atingir um cargo meio, né, como se chama, eu até nem gosto muito dessa nomenclatura, geralmente são TJ, TRF, e eu acabei, nesse lapso temporal que eu estava fazendo intercâmbio, entre aspas, perdendo tanto o TRF5, né, da quinta região, quanto o TJPE. E aí eu comecei a pensar como seria essa vida pós-graduação, fiz alguns concursos com esse intuito, né, de ter alguma estabilidade, até foi aprovado no do MPPE, para analista ministerial, e do TRT, né, da sexta região, que é o TRT aqui de Pernambuco, mas, como a pandemia veio logo depois, né? Eu me formei no meio de 2019, esses concursos meio que ficaram travados. E aí eu tinha uma escolha meio dilemática entre pensar em esperar um concurso de analista para ter uma estabilidade maior ou focar diretamente numa carreira fim. E acabei escolhendo esse segundo caminho, né? Comecei a advogar e passei a escolher esse caminho de mirar no foco final, que para mim sempre foi o Ministério Público Federal, mas como eu antecipei aqui, assim, a pandemia foi um elemento que dificultou essa transição, então eu pensei de uma forma pragmática em focar na magistratura federal, porque é um concurso com mais possibilidades, já que não é um concurso nacionalizado. Então, eu comecei a focar no cronograma ou no edital da magistratura federal para ter um pouco mais de energia, né? Porque acho que é importante para o concurseiro também ter metas de médio prazo, pelo menos. E à época, o MPF não tinha muita previsão de lançar o 30º concurso para procurador. Então, foi basicamente essa minha trajetória e comecei a estudar com esse foco. E as coisas, na verdade, aconteceram tudo muito conjuntamente, sabe? Como a pandemia diferiu um pouco o reinício dos concursos, a primeira prova que eu fiz foi para procurador do Estado, uma prova que estava totalmente fora dos meus planos,
procurador do estado do Ceará. Até fiz, fiquei bem colocado, mas como as vagas eram poucas, não fui chamado. Depois fiz a prova do MPPE daqui, que é um concurso que vai se arrastando também. Eu passei da segunda fase, mas a prova oral não aconteceu, já se espera há algum tempo. E claro que nesse caminho também tive reprovações. Como eu não sabia que o MPF aconteceria, eu fui focando nos TRFs, passei no TRF4, né, como você falou, estou aguardando a prova oral, mas fiquei por meio ponto, por exemplo, na sentença do TRF3, que era até um foco maior que eu tinha entre o 3 e o 4. E aí veio o MPF, e aí tive a sorte de passar, de ser aprovado. Terceiro lugar, tive a honra de ficar aí muito bem, e acabou que as coisas se encaixaram, sabe? Perfeito. No TRF4, então, você está na oral, e no TRF3, que foi muito perto um do outro, né? Muito Tudo perto. no passado, em 2022, assim, né? Que Sim, foi sim. questão de semana, se eu não me engano, a primeira É. fase para a segunda, né? A objetiva foi coisa de 15 dias, e as sentenças foram uma semana depois da outra. Eu fui de Curitiba a São Paulo, nem voltei para Recife. É mesmo, você já emendou a Já fui viagem. direto. Foi. É. E no TRF3 você não passou na sentença, você ficou reprovado. É, eu passei na penal, né? E fiquei na cível por meio ponto. Inclusive, foi era uma sentença sobre comunidades indígenas, e aí teve um dilema ali sobre qual seria a resolução, e aí por meio ponto acabei não passando. Foi uma frustração, mas assim, o resultado, eu já estava na oral do MPF quando eu recebi o resultado do É, não TRF3, foi, porque é, deu uma não chega a ser absorvida uma no impacto. frustração, assim, né? É, É, exatamente. Entendi, entendi. É interessante você falar, tem vários pontos aqui interessantes, mas assim, pegando logo esse aqui, né? Olha como é que é a jornada, né, da preparação. Quer dizer, você se faz a prova do TRF4 e do TRF3 mais ou menos ao mesmo tempo, simultaneamente, vamos botar assim, né? sim. Porque foi simultâneo, né? Num você caminha até chegar na prova oral e o outro você termina não chegando na prova oral, pô, uma fatalidade, né? Assim, você Uhum, não passar na sentença civil por meio ponto, cara, aquele tema naquele dia que de repente a coisa não funcionou. sim. Mas isso, eu tô pegando esse ponto aqui porque é legal pro pessoal que tá estudando ter essa noção, assim. Uhum, Não é o fato de, pô, você estava na oral do MPF, chegou na oral do TRF4, então você está preparado, né? Não ter passado no TF3 é uma questão de circunstância, né? tá. O pessoal que está estudando para concurso público tem que entender isso, que de repente um não resultado positivo numa prova não significa o fim do mundo, né? Na verdade, pode Sim, ser uma questão circunstancial apenas, né? Legal. sim. E mas me fala assim, você falou então, eu anotei aqui, PGS Ceará, que você passou, mas não foi chamado, né, por causa da questão das Isso, vagas. isso, O MP de Pernambuco, você na verdade está aguardando oral, né, pelo que eu é, entendi. isso. Na verdade, é um concurso que tem se arrastado e o resultado da segunda fase saiu em setembro do ano passado e ainda não Olha só. convocaram para oral. Aconteceu algo parecido com o MP do Ceará, né? Que se Uhum. prolongou muito tempo, pelo que eu ouvi falar, e aí chamaram para oral, convocaram em 20 dias. Olha E só, aí faz interessante. parte também dessa jornada, né? Do É, concurso. A incerteza é um das maiores companhias do concurseiro. Caminha junto com ele. é verdade, verdade. Cara, então você tem uma jornada relativamente curta, né? Assim, quando você está me falando Sim, que você se forma em 2019, e você começou a estudar basicamente no último período isso. no último período. Então você está falando ali de 19, você começa a botar no meio do ano, né? Então meio ano, Isso. aí 20, 21, 22 e 23 agora. Então tá falando aí um período de talvez 3 anos e meio, 4 anos de estudo. É Isso. 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 É. Quer dizer, nem é tão curto assim, né? É, 4 tá, anos. tá mais ou menos na média, né? Assim, É. é porque eu acho que é até complexo essa coisa de ser longo ou curto, né? Porque Muito. a faculdade, por exemplo, cada um usa de uma forma, né? Assim, entende de uma forma. Eu acredito, assim, que o importante realmente é você formar uma base, você entender o caminho que você quer trilhar, né? Acho que a Uhum. faculdade serviu para mim muito nesse sentido, mas isso não quer dizer que eu não estudava. Talvez não com foco em concurso, mas eu acredito que eu criei uma base ali que me ajudou, entendeu? Sim, sim. Então,
esse início é relativo também, né? O início é relativo. Então, eu acho que essas métricas de tempo sempre são complicadas e Sim, acabam atormentando quem a está tormenta no. total. Eu recebo muito essa pergunta dos alunos. Ah, professor, quanto tempo em média para passar? Porque faz parte da ansiedade, né? A pessoa quer Claro, saber onde é que está a linha de chegada, né? Ah, então se eu estudar exato. 4 anos ou 5 anos, mas eu já tive, por exemplo, aqui, eu até entrevistei uma juíza que ela estudou 12 anos, cara. Foram 12 anos de estudo, né? Óbvio Uhum, que foi aquele assim, ela trabalhou, ela passou para técnico judiciário no início da faculdade, começou focando ali, sempre quis ser juíza federal, e aí fez toda a faculdade trabalhando, fazendo faculdade, mas já estudando para concurso, terminou, sim. continuou mais uns 7, 8 anos estudando, até que passou por uma magistratura federal, que sempre foi o sonho dela. Quer dizer, é uma Uhum, jornada muito mais longa, mas não quer dizer que seja uma jornada claro. feliz, pelo contrário, ela passou, tá lá, realizou o sonho da vida dela. Então, essa questão de tempo, você falou certo, cara, ela é muito relativa. E, cara, como é que foi assim o teu estudo, né? Você resolve ali dar um foco no concurso público, eh, você foi para advocacia, você trabalhou intensamente na advocacia ou fez aquela advocacia mais para atividade jurídica? Assim, desculpa se foi Não, não, porque eu sei não que se é uma preocupe. estratégia, e é uma estratégia Sim, que sim, sim, e é uma boa estratégia também. sim. Isso oscilou um pouco, né? Assim, no começo foi, tive um foco maior na advocacia, até porque acho que vai ser uma constante. A pandemia foi algo que moldou um pouco esse período, né? Então, era incerto quando os concursos iam voltar, enfim. Mas a partir do momento em que isso foi reabrindo, né? As possibilidades se reabriram, eu passei a ser mais estratégico. De fato, o foco foram os concursos e tal. E aí eu mencionei até que no final da graduação eu fiz alguns concursos para analista técnico e, por exemplo, a nomeação para o TRT, que eu esperava que fosse vir em 2020, veio agora, em 2023, no começo, para você ver como tudo é muito incerto, né? Então você tem que estar pronto para se ajustar ao que vier. Eu acho que essa resignação e essa resiliência é algo importante no universo dos concursos. Mas no começo, logo depois da graduação, eu comecei a fazer curso, né? Fiz o ênfase, inclusive, o extensivo para magistratura federal e para o MPF. Depois fui aparando as arestas. Acho que, para mim, pelo menos, ainda mais no concurso MPF, que é um concurso muito específico, até mais Uhum. do que a magistratura federal, o processo de concurso sempre foi algo artesanal. Você vai construindo seu material e eu sempre tentei perfilar caminhos que pareceriam até mais longos do que outras pessoas. Talvez por estudar na faculdade, que sempre tem um foco muito grande na parte de zetética, né, de filosofia do direito, essas coisas. Então, eu nunca tive muito medo de doutrina mais pesada, sabe? E achava que me dava melhor com isso. Então, eu fui ajustando o material que eu já tinha de cursos e fui pegando os manuais e geralmente fazendo as escolhas de manuais que entendia mais densos, mesmo que às vezes fosse contraindicado isso. Acho que até pequei nesse ponto. O fato de eu ter passado não quer dizer que eu não errei, né? Essa causalidade não é imediata. Às vezes você passa fazendo coisas erradas e não passa fazendo coisas certas porque o seu momento vai chegar. E aí eu fui ajustando, fui buscando manuais. Eu também tenho um grande dilema, né, no concurso, resumir ou não resumir, estudar por grifo ou não. Eu resumia, mas acho que é uma escolha muito pessoal, sabe? Acho que, como a gente falou antes, não existe essa aritmética de quantas horas por dia eu vou estudar por quanto tempo e eu vou chegar lá. O caminho, na verdade, ele só existe depois que você chega onde você quer chegar. O caminho, você olha para trás e enxerga o caminho, né? Não, não o contrário. Fazer essa análise retrospectiva, É, ela é curiosa, né? Porque assim, por exemplo, o pessoal que tá te ouvindo, né? O pessoal tá vendo assim, ah, pô, ele já passou, é novo, terminou a faculdade, estudou, passou. Então, como o final é feliz, né? exato, Você faz uma leitura para trás, meio tudo muito colorido, né? Parece que foi tudo muito colorido, né? tudo muito bonitinho, tudo muito redondinho, Exato. tudo muito fácil, né? Enfim. Vou até usar aqui um termo de humanística, né? Que agora está no edital de magistratura federal, que é o viés de retrospectiva, né? Você estuda um pouco disso em análise econômica. E quando você Exatamente. olha para trás, a probabilidade de algo que já aconteceu ter acontecido, ela é exacerbada pela forma como a gente olha. Mas enquanto você está no processo, olhando para frente, você é uma incerteza, Então, completa assim, incerteza. É uma incerteza total, assim.
Muito bom. Aliás, esse tema de viéses cognitivos é um tema espetacular. Eu acho fascinante. Eu acho fascinante. Fascinante, fascinante. Porque quando você entende, você começa a entender os vieses, você começa a entender como como você pensa, reage e se comporta, né? E aí você consegue Exato. tentar mudar um pouco dos seus próprios vieses, né? Enfim, esses Isso. atalhos, né? Enfim. Cara, você fez uma estratégia que de escolher, você fez o regular, te dá aquela base, né? Aquele fundamentos, fez o regular do ênfase, escolheu livros mais densos, né? Que como você falou, uma estratégia arriscada, né? Assim, você não usou esse Sim, termo, né? sim, Mas é uma estratégia sim, arriscada. A depender do concurso, pode ser mais ou menos arriscada. Pro MPF, pela peculiaridade do concurso, realmente tem ali uma questão de que, cara, constitucional, por exemplo, o MPF não é um constitucional que cai na maior parte, né, sim. dos outros concursos. E não só constitucional, né? Penal, internacional, humanos, Isso. enfim. E você fazer resumos. Além disso, cara, você fazia questões de prova, Sim, como é que era o teu estudo de questões de prova, de lei seca e de jurisprudência? sim. Só quanto aos livros, né? Eram Tá. densos, mas assim, existia um limite. Claro que eu não ia pegar em direito administrativo Zanella de Pietro, né? Maria Silva Zanella de Pietro, que era o livro que eu usava na faculdade. Não era para tanto. Mas assim, Tá. por exemplo, em processo civil eu estudei por Fred Dier, que não é geralmente pelo professor Fred Dier, não geralmente a escolha, porque são vários manuais. Mas é claro É. que eu conciliava, né? Civil eu estudava por Flávio Tartucci, por exemplo, no manual. Eram escolhas pragmáticas, onde eu achava que era necessário adensar um pouco, eu fazia, né? A parte constitucional para o MPF não dá para você se limitar a um manual só. Você tem que ir trabalhando, tem muita parte de metodologia jurídica, de teoria constitucional, enfim. Que, Eu aliás, é um programa só, né? É É constitucional um e programa medicina. só. É. E aí, assim, o pessoal na parte do direito constitucional teve gente que optou por estudar por um manual mais clássico e complementar. Eu já fui assim, em, estudei por mais de um manual ao longo do tempo, o que eu não aconselho. Acho que você realmente tem que ser mais conciso, e é isso que eu falei antes. Eu tive erros. Eu acho que eu teria sido menos perfeccionista nessa trajetória. Assim, eu Excelente. achava que eu precisava compilar todo o conhecimento possível para estar pronto quando a hora chegasse. E concurso não é isso. Assim, claro que você tem que ter conhecimento, mas é muito uma tentativa e erro. E eu acho que eu teria me testado mais. Claro que a pandemia também, mais uma vez, impediu que isso fosse feito com mais frequência. Mas fazia questões, menos do que eu deveria, eu acredito também, mas fazia questões com alguma frequência. Geralmente, a forma como eu estudava era assim: eu estudava uma matéria por dia, às vezes duas, isso oscilou, que eu acho que também faz parte da oxigenação da rotina. E para cada tema que eu estudava, eu lia doutrina, jurisprudência. A lei seca, como eu resumia, eu tinha estratégia de, nos meus resumos que eu fazia pelo computador, já compilar a lei seca junto com a doutrina que eu ia resumindo, entendeu? Eu acho que isso me abria a mente. Ver o artigo de lei junto ao resumo que eu já ia fazendo, logo depois ver jurisprudência e fazer questões, pelo menos na primeira vez que eu estudasse. E aí, quando eu fosse revisar esse tema, eu já começava pelas questões e aí invertia o processo, entendeu? Se eu fosse revisar um tema, estudei poder constituinte originário agora, é a primeira vez que eu vou estudar. Eu pegava a doutrina, seja qual for, desde Daniel Sarmento, né, que é um livro que o pessoal indica para o MPF, que é um livro muito aprofundado nesses temas de teoria, ou qualquer outro livro, eu estudava a doutrina, vi o que tinha eventualmente de lei seca e jurisprudência, que nesse caso não tem muito, né, é uma matéria muito teórica, mas é um exemplo só, fazia Uhum, questões. E aí, quando eu fosse revisar, eu já iniciava pelas questões. E aí via o que estava faltando e por aí vai, sabe? uhum. Então a revisão, você usava a questão para fazer revisão. Isso. Tá. Quantas horas por dia normalmente você conseguia estudar? Na média, né? Eu sei que isso varia muito, né? É, é difícil dizer, porque assim, às vésperas do MPF, na prova oral, como eu estava com mais disponibilidade, eu dediquei toda a minha energia a isso. Estava estudando muitas horas, mas que inclusive eram mais do que as aconselháveis. Mas acho que uma média que oscilava entre 5 6 horas, por aí, entendeu? É, Tá. claro que teve momentos que foi menos e uma média, considerando também que nos finais de semana eu tentava estudar mais e compensar um pouco eventuais lacunas. Entendi, entendi.
Tá. É, você terminou até respondendo uma pergunta que muita gente faz, que é para quem vai fazer resumo, onde fazer? Se é fazer por Uhum. escrito na mão, à mão, ou se é fazer no É, computador? Você eu preferiu fazer no fazia computador. isso. Porque é uma forma de você pode até ir melhorando com o tempo, né? Exato. Era o que eu fazia, assim. Eu resumia uma doutrina, ou juntando com o material que eu já tinha do curso, eventualmente, e aí Uhum. ia colocando os artigos de lei e a jurisprudência. Então, na medida que tinha uma inovação legislativa, eu alterava, a jurisprudência nova também eu colocava. Claro que não dá para também achar que o seu resumo vai ser infalível, né? Então, você tem que ser capaz de suportar a limitação do seu material. Vai ser uma coisa inerente ao processo, sabe? Eu não Mutei tô... aqui. Ah, Não, foi eu que mutei aqui. É que eu tô abrindo aqui, eu fiz uma. Eu abri aqui a possibilidade do pessoal fazer algumas perguntas, né? aham. E tenho aqui as perguntas anotadas. A Gabriela perguntou com. Assim, a pergunta foi para os entrevistados de forma geral, e aí eu Sim, estou sim. direcionando para você. Como estudava jurisprudência? Então, basicamente, pelo buscador do Dizer o Direito, né? Eu acho que é a resposta mais padrão. Depois de um tempo, eu até achei que ir direto à fonte dos informativos acabou sendo mais útil, porque eu achava que existiam informações mais ricas, sabe? Não o julgamento por inteiro, mas o informativo divulgado no site do STF, do STJ, até porque às vezes existia um gap, né? Um atraso na atualização dos informativos do Dizer o Direito, natural, que eles fazem um trabalho de Natural, é. sistematização muito, que é louvável, eu acho que todo mundo que faz concurso é muito agradecido a esse trabalho, então é natural. Então, às vezes, quando estava perto de prova, eu tinha o receio de cair um informativo muito recente, então acabei criando o hábito também de ir direto à fonte, mas era isso. E aí eu encaixava nos meus resumos, eu achava que ficava muito mais fácil entender um informativo na medida em que você estava compreendendo globalmente aquele assunto. Se tivesse informativo de um julgado sobre, sei lá, alienação fiduciária, que você tivesse no contexto e daquele resumo daquela matéria, entendeu? Então, eu sempre, claro que, porque assim, eu via o informativo, tinha, para mim era muito fácil estudar jurisprudência, eu gostava, era muito melhor do que lei seca. Eu me detive muito menos a lei seca do que deveria. Para o MPF, isso não foi uma coisa tão problemática, porque é um concurso que mescla muito teoria e prática. Para outros concursos, eu acho que eu deveria ter feito mais isso. Mas jurisprudência era um tema que era uma matriz, né, do estudo que me era muito agradável de entender. Então, eu tentava acompanhar os informativos, que era complexo, e também, Uhum. geralmente, acrescentava esses julgados ao meu material, ao meu resumo, porque eu iria revisá-lo independentemente disso, entendeu? Quando eu fosse estudar o tema novamente, eu iria olhar novamente aquele julgado, e isso fazia com que eu revisasse de forma forçada, assim, por assim Entendi. dizer. Então só para entender, você copiava e colocava, copiava e colava no seu resumo. Isso. Tá, Assim, entendi. eu ia acompanhando os informativos, eu tenho estratégia que eu acho que era até excessiva também. Por exemplo, se saísse informativo, sei lá, não sei mais em quanto tá, 766 do STJ, vamos supor. Eu li o 766 e li os dois últimos, 765 e 764. E aí, como eu tinha um buscador dos direitos, né? Eu pegava os julgados e colocava no meu material. Então, eu ia estudar aquilo novamente e pelo meu resumo, e da próxima vez que saísse um novo informativo, eu lia o informativo novo e os dois anteriores. Isso gerava uma tendência de revisão. E aí, sempre que eu podia encaixar um horário também só para estudar os informativos, como era algo que me agradava, eu também ia descendo, entre aspas. Aí lia 763, 762, sabe? Ia fazendo isso. Porque até certo ponto era mais prazeroso do que me deter a lei seca. Então, às vezes eu gostava, né? Às vezes um domingo pela manhã, É, quando estava mais saturado, usava para ler informativo e tal. tá, tô anotando aqui. E então, na verdade, assim, você lia o informativo da semana e de 2 semanas passadas. Aí na semana Isso, seguinte, da semana, de dois... Então cada informativo você lia pelo menos 3 vezes, né? exato, exato. É. Sem colocar o que eu ia ler dentro do meu resumo, né? Que já, quando Claro, eu claro. fosse. É.
É por isso que eu falei, pelo menos, né? Pelo menos três Sim, vezes. sim. De você ler o informativo direto e fora as revisões que você, no teu resumo. Cara, fantástico isso, fantástico. É, no primeiro momento, quando você começou a ter contato com jurisprudência, era fácil ler jurisprudência? Você teve dificuldade? Eu estou falando isso porque é uma pergunta que Uhum. me fazem constantemente, né? Muita gente fala assim, Sim. professor, eu pego o informativo para ler, eu não entendo nada. Eu tenho muita dificuldade de entender os informativos. O que que eu devo fazer, né? Como é que Uhum. foi isso para você? Você tinha essa dificuldade inicial e como você superou, enfim. Sim. Com o tempo, realmente se tornou bem mais fácil, né? Tá. Justamente por isso que eu falei, eu acho que o fato de eu ir estudando os temas que eram nos quais se alocavam os julgados, foi abrindo a cabeça e aquilo fazia muito mais sentido, né? Mas no começo sempre vai existir um choque, né? Até porque você vai ver coisas informativas que você nunca lidou, assim. Por exemplo, eu lembro que um dos Não primeiros, faz ideia, né? eu lembro de um dos primeiros informativos que eu peguei ali, meio para o final de 2019, eram julgados sobre a dobra da multa do frete, algo assim, e se isso se aplicaria, ou caberia a surrécio, né? A suprécio ou algo assim. Algo muito específico, era sobre transporte, contrato de transporte, e se a multa não cobrada poderia haver a perda desse direito de cobrar a multa. Então, era algo muito específico. Me facilitava o fato de que nos informativos do Dizer Direito havia uma explanação bem, bem concisa, assim, e bem simplificadora. Mas, de fato, aquilo não encaixava com qualquer outro tipo de conhecimento. Então, isso se perdia. Eu não tinha dificuldade de entender o que estava sendo discutido ali. Mas eu tinha dificuldade de gravar a informação. Era a minha Ah, dificuldade. E aí, na medida em que eu ia entendendo onde estava alocado aquele conhecimento, aquele tipo de, de debate, né? Porque, no final das contas, ali está se debatendo um caso concreto que tem alguma implicação prática. E aí, quando você entende onde ele está situado no ordenamento jurídico e vai vendo os artigos que têm correlação com aquilo, aquilo vai fazendo sentido. Então, a dificuldade era mais nesse sentido, sabe? De gravar. E também a sucessão de julgados em sentidos diametralmente opostos também complicava, né? Mas muito. aí, quando você vai. Assim, você não precisa saber tudo, né? Isso também é uma coisa óbvia de ser dita, mas que é preciso que se fale, né? Você não precisa saber absolutamente tudo, você não precisa saber julgados de 5, 4 anos atrás. Claro que é importante, existem julgados mais importantes, julgados repetitivos, mas eu me considerava e me considero uma pessoa que pequei por ser muito perfeccionista em alguns momentos, e às vezes é também você ter a capacidade de ser conciso, entendeu? Ir para a prova com o que é necessário. E aí você vai aprendendo. Isso não é uma fórmula, não tem como dizer o que é para ser feito, o que não é. Cada um se adequa à sua realidade, ao que você é. E aí vai descobrindo os seus próprios atalhos, né? Não acho que existe atalho em concurso, mas existe atalho para você chegar, você se entender, é um atalho, entendeu? Você vai encontrando suas estratégias e suas virtudes e seus vícios. E aí Legal. isso vai. É. Um ponto que um comentário que você fez que eu acho que eu acho importante e queria reforçar é o seguinte, né? Você falou que estudou menos a lei seca do que deveria, talvez, né? Uhum, Mas, e aí você emendou dizendo que no MPF especificamente isso teve o seu impacto, mas não tanto, né? E é muito bom uhum, você fazer esse comentário, porque o MPF ele realmente tem ali um perfil diferente de outros concursos, né? Mesmo em relação à sim, magistratura federal, né? Tem uma questão de densidade teórica maior, o peso da doutrina, né? Enfim, sendo repetitivo, né? Mas o peso da doutrina é mais relevante e também jurisprudência, enfim, do que talvez a lei seca, né? Outros concursos, a lei sim, seca se torna até bastante relevante, né? Enfim, então, só fazendo esse ponto, porque quem estiver nos assistindo, você que está nos assistindo, saiba fazer essa diferença, né? Olha, MPF tem uma questão aqui diferenciada, né? E eu estou falando assim até como professor, né? Por exemplo, constitucional, se eu for dar um constitucional para o MPF, é um constitucional diferente, né? É um constitucional diferente do que se daria para outras carreiras, né? Enfim, bacana, bacana. É, você fazia, cara, você falou que fazia algumas questões, enfim,
Você chegou a fazer simulados completos sozinho? Não tô falando de fazer provas Sim, reais de concurso, não, mas de pegar em casa e fazer assim, ó, fazer um simulador. Ou você não tinha essa prática? fazia. Assim, não era, eu não estipulava um prazo para fazer esses simulados, mas fiz alguns, sobretudo focado na magistratura federal, sabe? Assim, quando eu estava nesse processo do TRF3, do TRF4, eu tentava fazer uma vez por mês, um simulado completo e tal. Mas assim, eu acho muito importante. Acho que eu teria feito mais questões do que fiz se eu fosse começar agora, sabendo dessa trajetória. Mas acho que você tem que saber usar também as questões e os simulados. Porque às vezes você tem um resultado que não é o que você espera, e aí você já perde um pouco a motivação, e você não absorve o que é necessário absorver. O que eu fazia quando eu fazia questões era sempre analisar assertiva por assertiva. Toda assertiva traz uma informação nela mesma, Boa. ainda que estiver errada. Por exemplo, se a assertiva diz que algo é X e ela está errada, quer dizer que aquilo não é X. Então você pode extrair dali um conhecimento. Se ela diz que algo sobre, por exemplo, se ela diz que no direito concorrencial o cartel é um acordo vertical e ela está falsa porque é um acordo horizontal, em regra, você vai extrair e inverter a lógica daquela assertiva e vai extrair informação que você pode, e no meu caso eu fazia, adicionar ao seu material, por exemplo. Perfeito. Entendeu? Era o que eu fazia. Então, acho que mais importante do que você fazer é você saber como fazer e como usar isso como estratégia de estudo. Então, sempre que eu fazia questão, ou sempre que eu ia corrigir um simulado, eu usava isso. Eu tentava analisar assertiva por assertiva, por mais que fosse cansativo, e aí eu ia extraindo as informações. Claro que algumas assertivas você já sabia, então aquilo não precisava ser analisado de forma mais detida. Mas É, era mais ou menos o que eu tentava fazer. é. Muito bom você falar isso. Eu tenho um grupo de estudo, um grupo de alunos que eu acompanho de forma mais perto, e eu coloquei eles para fazer exatamente isso. Eu quero que você comente a questão, mas eu quero que você comente a alternativa por alternativa, Sim. inclusive as erradas, né? Para você Uhum. saber. Tá errada por quê? Né? Sim, Ao saber por que está errado, qual é o certo, né? sim, E aí você extrai dali um conhecimento, né? exato. Que às vezes a pessoa, assim, se a pessoa se atém só à questão do número, ela pode ficar com uma falsa realidade, né? Uhum. Imagina, isso já vai acontecer muito, você também deve ter visto acontecer. A pessoa, ela faz uma questão, ela marca, por exemplo, a letra B era a letra correta, mas ela marcou a B errando. Ela Sim. marcou a opção correta, errando o raciocínio, porque ela raciocinou de Uhum. uma forma errada, que por coincidência ou por algum fator daquela questão fez ela marcar a certa, mas ela não sabe por Exato. que ela marcou certa. Então, na verdade, é um falso acerto, né? Porque é um acerto que a Uhum. pessoa não está aprendendo com aquilo. Então, quando você estuda questão por questão, por mais demorado que seja, né, você termina absorvendo conhecimento. E eu tô achando legal que você falou que também você acrescentava no resumo. Basicamente, cara, o teu resumo é uma grande compilação Isso, de isso, doutrina, exatamente. de jurisprudência, lei, questão, tudo que você achava relevante, você botou Total. no resumo. Eu ouvi isso de alguém, eu não sei quem foi, então vou ficar sem dar o crédito. Mas eu acho que é importante você saber beber das fontes, receber informações aleatórias, porque são várias fontes hoje que você tem para receber informação. Além dos livros, dos cursos, as redes sociais também, né? Eu Sim. costumava, assim, usar mais o Twitter, costumo, na verdade, não uso muito o Instagram. E lá tem muitas discussões relevantes. Por exemplo, teve uma discussão entre um procurador regional da República e Valério Mazzoli, que é um internacionalista, sobre a possibilidade de homologação de sentença estrangeira que visava a transferência de pena de um brasileiro nato, né? Teve essa discussão no Twitter. Então, eu fui lá e vi que existia um dilema, eles debateram no Twitter, e aquilo era informação relevante para o direito internacional. E aí eu acrescentei no meu resumo. São duas correntes, né? Havia quem dizia que não podia, porque a lei de imigração fala que é no caso em que couber extradição executória e a Constituição fala que não cabe extradição de brasileiro nato. E aí ficou esse debate. O procurador regional entendia que era possível a transferência da pena para execução aqui mesmo de um brasileiro nato e o internacionalista acreditava que não. Ou seja, já existe aí um dilema, são duas correntes sobre algo. Então, eu fui e acrescentei. Então, é bom você estar pronto para receber informações de diversos locais, entendeu? E aí o É, resumo era muito útil para mim nesse ponto. Era algo sempre atualizável. entendi. Por curiosidade, cara, um resumo
O que você lembrar na cabeça? Quantas páginas chegou a ter um resumo teu? Lembra? Variava Qual... muito. Aham. Oi? Assim, variava um bocado. Em temas, por exemplo, em temas menores, talvez umas 20 páginas do Word, 15, dependia muito. Mas assim, existe, como eu falei aqui, às vezes eu era demais, entendeu? Você também tem que saber o limite da profundidade. Então, eu não gostava não gosto, na verdade, não sou muito afeito ao tema de falências, por exemplo, recuperação judicial, mas é um tema gigantesco. É, Então, às vezes, quando você não sabe exatamente o que é importante em uma matéria dessas, você se excede. Então, o meu resumo de falências tinha 100 páginas do Word, então era muito, entendeu? Eu ficava meio que é. assoberbado com a quantidade de informação, era demais. Mas era porque eu pecava também por isso, entendeu? Era ideal que fosse algo mais resumido. Mas também tem o fato de que eu ia acrescentando a lei seca e os artigos da lei de falências e a jurisprudência, então isso expandia, você tem que saber o limite, né, daquilo. E aí, com o tempo também, eu já sabia que uma parte do resumo eu deixava de lado. Eu Olha só. já ia setorizando algumas coisas, né? Você começou a entender que aquele pedaço ali do resumo já não era tão Isso, relevante de já não acordo era. com as provas. Isso. Entendi, entendi. Mas assim, essa coisa de 100 páginas era exceção, foi uma matéria específica. Acho que um tema muito grande, como controle de constitucionalidade, tem muita coisa, né? Tem a parte teórica, tem as classificações, tem modelo de controle, tem a parte da legislação mesmo, umas 60, 70 páginas. Mas talvez fosse demais também, não dá para saber, sabe? Controle é um tema, talvez, dentro de constitucional, talvez um dos mais extensos, né? Aham, isso. Enfim, controle, direitos fundamentais, assim, bastante extenso, né? Bacana, bacana. Tudo isso eu tô perguntando porque são perguntas que as pessoas me fazem de forma muito Sim, objetiva, né? Ah, estudar por grifo por fazendo isso. resumo, né? E não tem certo, não tem errado, né? E na Uhum. verdade, tudo pode ser bom ou ruim e tudo pode ter o seu excesso, a sua falha, né? O que você Sim, está falando, pô, um resumo de falência de 100 páginas realmente me parece grande. sim, Mas você depois, pelo que você está me falando, você vai fazer uma espécie de resumo do sim. resumo, mentalmente, né? Sim. Era o que eu sempre fiz. Eu sempre estudei assim, né? Eu li um material e tentava, na época do colégio, da faculdade, em que é um estudo mais diluído, né? Você tem mais tempo. Sempre foi a Uhum. minha forma de estudar. Eu lia um material e verbalizava aquilo, em voz alta, inclusive. Era o que eu fazia. Legal, Mas legal. isso é muito inviável para o concurso, porque você falar vai demorar mais do que você só rememorar na sua cabeça, né? Então, eu Entendi. adaptei isso. A realidade era isso. Eu li o material e tentava rememorar na minha cabeça. Depois de um tempo, eu percebi que isso também demandava mais tempo do que era necessário. Então, eu li o meu resumo e ia anotando num bloco de papel, num caderno que fosse, os pontos. Por exemplo, eu estava estudando controle de constitucionalidade, então eu botava conceito. Para eu ter um roteiro do que eu ia ter que rememorar quando eu acabasse de ler, sei lá, 10, 20 páginas do resumo. E aí eu voltava para aquele meu micro resumo, que era o resumo do resumo já, e ia repassando, entendeu? Mentalmente. O que é controle de constitucionalidade, quais são as classificações e tal. Então era Muito mais ou legal, menos o que eu fazia. muito legal, muito legal. Você estava falando isso, me veio uma pergunta aqui que era uma pergunta importante, terminou fugindo. Daqui a pouco ela volta. É interessante isso que você falou quer dizer, você fazer um mini resumo do próprio resumo, né? É, E a mão, e nesse caso era a à mão. mão. Mas era algo muito sucinto, por exemplo. Eu Não, estava entendi. estudando, assim, Né? é mais sobre. Porque, assim, o que eu fui percebendo é que, na medida que o meu resumo tinha uma ordem, e eu tentava recapitular aquilo mentalmente, às vezes as coisas embaralhavam na minha cabeça na ordem, e eu ficava tão obcecado por lembrar a ordem das informações que estavam no meu resumo, que eu acabava deixando de lado o que era mais importante, que era a informação. Porque na Claro. prova, o que vai acontecer é, tanto na primeira quanto na segunda fase, até na oral, vão lhe questionar uma coisa e isso vai ser um gatilho para você tentar acessar uma informação. Aquela informação não precisa estar ordenada, como é no manual ou como é no livro. Claro que você vai tentar explanar de forma sistematizada, mas você precisa ter a informação e acessar na hora. Então, é menos importante a forma e mais importante você ter essa O informação e conteúdo. o conteúdo, entendeu? É. Então, ia colocando os tópicos para poder, depois de ler uma certa quantidade de páginas, olhar aquilo e, ao ter aquele gatilho que eu escrevi no papel, o conceito, natureza jurídica. Até me fazia questões, por exemplo, se fosse um julgado que tinha no meu resumo, eu me perguntava, pode, pode X, por exemplo, pode
sei lá, qualquer coisa, qualquer discussão. Então, eu me questionava para ter o gatilho e poder ser capaz de responder ao que estava naquele micro resumo, entendeu? Era o que eu ia fazendo. Perfeito. Lembrei a pergunta que eu ia te fazer. A quantidade de revisão, a periodicidade, como é que você trabalhava essa periodicidade das revisões? Então, eu sou desorganizado, assim, com essas coisas, entendeu? Eu não tinha um planejamento muito bom. É algo que eu acho que, mais uma vez, se eu pudesse reiniciar esse processo, eu tentaria ser mais planejador. Acho que é necessário uma certa flexibilidade para você também não saturar da rotina, mas eu não tinha uma rotina muito bem estabelecida de revisões, sabe? No começo eu tentava fazer aquela lógica que muita gente faz de 4 semanas estudando conteúdo e aí na uma quinta semana revisava o assunto das 4 anteriores. E eu fazia, dava certo, era bom, mas depois do tempo se torna um pouco inviável, porque o material vai crescendo e vai ficando muito complicado você fazer essas revisões. E no meu caso, como eu era sempre acabava querendo ter a informação demais e, enfim, acabava que a revisão era muito um reestudo, era excessivo, eu não sabia limitar a revisão a uma revisão propriamente. Por isso que as questões eram um bom mecanismo, entendeu? Porque elas me limitavam àquela coisa mais objetiva. Então, no Perfeito. começo, eu tentei fazer essas revisões mensais. Quando eu estava mais em véspera de edital, eu não fazia muito mesmo essas revisões. Eu tentava rodar assim, todos os meus materiais, entendeu? Tentar ler tudo de constitucional, e aí se eu acabasse, eu voltava para o começo ou para algum tema mais específico. Mas a revisão ficava meio que assim, da forma que desce, sabe? Não era muito organizado. Entendi. Interessante. Cara, fazendo aqui uma virada de tema. Como foi, assim, emocionalmente o teu estudo para o concurso público? Assim, você parece um cara calmo, tranquilo, mas como é que eram as emoções? Você teve muita situação de ansiedade, Sim. você fez várias provas, não tantas quanto você gostaria por causa da Uhum. pandemia, né? Enfim, mas você fez algumas provas, né? Você fez ali, lembrando aqui, né? TRF3, TRF4, PGE Ceará, MP estadual, enfim, fez a analista do TRT, né? Se não me engano, enfim. É. E como é que foi, cara, lidar com a ansiedade, com as emoções? Então, um conselho que eu daria para o pessoal que está estudando é, pelo menos para mim, né? Façam terapia, se conheçam, se entendam. Isso é basilar Legal. para você lidar com esse processo. Eu acho que vale para qualquer coisa da vida você se entender, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho é caminho, né? Então, eu sempre fui uma pessoa que tentava entender o que fazia sentido para mim para continuar na trajetória. Se você não sabe por que você está estudando para concurso, essa sua rotina exaustiva vai ser mais exaustiva, entendeu? Então, eu acho que eu tinha um certo estofo psicológico, assim, é que por já fazer há algum tempo, ter acompanhamento de psicólogo, e claro, cada pessoa tem que avaliar aí até que ponto vale a pena. E mesmo assim, eu sofri muito com ansiedade, assim, nunca tinha lidado com ansiedade tão grande, assim, prejudicou muito meu sono, foi uma coisa que me afetou, assim, e afetava o desempenho também para estudo, né? Você tem que dormir bem, é importante fazer atividade física, embora seja muito difícil encaixar tudo isso, foi algo que eu tive que lidar e acho que todo mundo lida hoje em dia, ainda mais com a overdose de estímulo, né? As redes sociais também você pode usar de forma benéfica, adquirindo conteúdo, conhecimento, trocando informação, mas também pode ser uma coisa, um gatilho para ansiedade. Então, é isso, até porque a vida, depois de que você passa no concurso, continua existindo, né? É importante que você vai desempenhar uma função importante, é importante que você esteja bem, assim, que você consiga entender o porquê você está fazendo isso e seja... A ansiedade vai existir, ela é natural, mas que você saiba lidar, ou aprenda a lidar com ela, entendeu? E Entendi. foi bem complicado, mas, assim, acho que o que é para todo mundo, entendeu? E aí você tem que tomar cuidado com essas coisas. E o acompanhamento psicológico, pelo que você está falando, ajudou muito, né, no teu caso. Sim. Nesses momentos que você falou que foi complicado, teve momentos de ansiedade, você lembra de alguma situação, algum fato que foi assim, cara, essa situação, esse fato, esse acontecimento, sei lá, foi talvez de todos o que me deixou mais ansioso, mais abalado emocionalmente? Acho que alguns, dá para dizer assim. Primeiro que véspera de prova era bem tormentoso para mim, porque eu já sabia que eu
dormia bem. Então, sabia que eu ia ter que acordar cedo no dia seguinte. As provas costumam ser matutinas, né? Então, era sempre algo. Eu preciso me desligar para descansar para amanhã estar 100%. E aí era muito complicado isso. Eu lembro que na véspera da segunda fase do MP daqui, o MPPE, eu praticamente não dormi. Na segunda fase do MPF também, são 4 dias de prova, é muito exaustivo. Também foi a última noite foi, eu dormi, sei lá, 4 horas. É longe do ideal, entendeu? Mas, assim, Claro. o ápice da desesperança, eu acho, entre aspas, foi logo depois que eu fiz as provas de sentença dos TRFs. Que eu saí da sentença penal do TRF3 achando que tinha ido muito mal, entendeu? Então, naquela época o MPF tinha acabado de sair o edital, não estava focando muito. Então, eu disse, minha maior chance de ter uma oral, de passar, foi para água abaixo. E na prática eu consegui passar no TRF4, a sentença que me reprovou no 3 não foi a penal, foi a cível. Eu fui para o MPF sem ter tanta expectativa e acabei passando. Ou seja, Olha a, só. incer a incerteza, até na certeza, é algo que vai acompanhar você pelos caminhos, entendeu? Você nunca vai se sentir pronto, nunca vai saber exatamente o que está acontecendo, até acontecer. Cara, tô anotando essa frase, você falou, a incerteza vai te acompanhar no caminho. Porque, cara, eu acho que é uma síntese perfeita no campo emocional do que é a jornada, do que é a jornada. Deixa eu terminar de anotar aqui para não esquecer. A certeza vai te acompanhar no caminho. Que é, e aí fazendo um jogo de palavras, né? É a certeza de que você vai ter situações de Isso, incerteza no meio do caminho, né? De que vai acontecer coisas inesperadas. É como no teu caso, né? Você esperava ir bem numa prova, mas não foi bem. Esperava ir mal numa, mas você foi mal, foi bem. exato, exato, Não achava que estava preparado para um e terminou passando, né? Enfim. isso, Então, e sem contar situações como a do MPE, né? Que você faz e aí não sai a prova sim, oral, sim, né, enfim. sim. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta que eu ia te fazer lá atrás, esqueci. Você falou que fez o concurso de analista do TRT, foi isso? Isso, na verdade foram concursos que eu fiz no final da graduação ainda, sabe? Você chegou a Foi tomar quando posse nesse, não? eu cheguei a tomar posse no analista TRT, mas só de Ah, técnico TRT, na verdade. E aí também fica a questão da resignação, né? Que eu falei no começo, porque pelo momento e a conjuntura da pandemia, esses concursos travaram, mas eu tinha muita convicção de que eu seria chamado para analista do MP. Eu estagiava na época no MP, então eu fiquei numa colocação boa. O concurso anterior tinha chamado muita gente, eu estava convicto que seria chamado, e já estava ambientado ao órgão, já estagiava e tal. E aí até já estava pronto, assim, meu chefe, com quem eu estagiava, já estava disposto a me chamar para ser isso. E aí o concurso travou, simplesmente chamaram, era só, é uma estratégia que tem sido utilizada às vezes, né, em concurso de técnico analista, de colocar só cadastro de reserva. Isso gera para quem estuda direito administrativo, sabe que não existe o direito subjetivo, né, a nomeação é. nesses casos. Então acabou que veio a pandemia, tem uma crise fiscal inevitável, e aí o concurso não chamou. E aí eu só tomei posse de um TRT esse ano. E aí foi até uma dúvida se eu deveria realmente fazê-lo ou focar diretamente. Já estava adiantado em algumas provas, né? Mas aí são escolhas que você tem que tomar. E quanto Uhum. mais perto você está do seu objetivo, mais escolhas trágicas você vai ter que tomar, entendeu? É, perfeito. Você está soltando várias pérolas legais aqui, ó. Quanto mais perto do objetivo, mais escolhas trágicas. É, É, muito legal isso aqui. Então, nesse momento, você está como técnico do TRT, nesse exato momento. isso, isso. Na É. verdade, assim, eu preciso um pouco de descansar até a posse, né? A posse está programada para o dia 31 de julho. Então, eu penso em me exonerar um pouco antes já, porque o pessoal está programando a vacância para o mesmo dia, né? Uhum. Quem ocupa outro cargo está pensando em a nomeação do MPF acontecer no mesmo dia para ter uma continuidade. No meu caso, eu acho que eu preciso de uma semaninha aí totalmente off para poder embarcar nessa nova jornada, né? Que é uma jornada talvez até mais desafiadora do que concurso. Mas aí é isso. Até por causa da questão da lotação, né, cara? É. Você não vai conseguir ficar em Pernambuco, né? Não, ao que tudo indica,
eu vou para Manaus, que eu acredito que seja uma lotação boa, muito boa para um concurso federal e tal, porque já, inclusive hoje está acabando o processo de escolha das lotações. O MPF oferece um sistema e aí você vai selecionando, o pessoal já simulou também na planilha, então é por ordem de colocação, e aí pelo que eu estou vendo, eu devo ir para Manaus, e é todo um processo, você vai se mudar, você vai ter que fazer novas escolhas trágicas, né, de onde morar, como morar, e mudar a sua vida muito fortemente, né? Eu moro em Recife, sempre morei em Recife, Uhum. e vou me mudar para um lugar que eu não conheço. E aí faz parte também, é abraçar a experiência. E eu É, tô ansioso, inclusive, por isso. imagino, imagino. Só para deixar o pessoal que está assistindo essa entrevista, a gente está gravando essa entrevista agora no meio de julho, né? Julho 23, né? Por isso que a gente está falando de que o Igor está agora como técnico, né, do TRT e vai tomar posse no MPF dia 30 de julho, né? Então a gente está falando É, desse 31, momento, 31. tá? Tá. 31. Desse momento que a gente está gravando a entrevista, né, até a posse, você está falando ali de um pouco mais de 15 dias, né? Enfim. Mas provavelmente quem estiver assistindo quando Já vai estiver ter assistindo, já vai saber que você já é isso. procurador da República efetivamente, né? Já vai estar lá em Manaus, provavelmente, enfim. Muito bacana. Eu já conversei com alguns colegas teus e tem colegas teus indo pro interiorzão do Amazonas, né, em vários outros Uhum. lugares, enfim. Então você tá ali com a chance de ficar numa capital, né? Isso é legal. Bacana. Cara, estamos caminhando aqui pro final. Eu achei tudo muito legal, assim. Você deu várias dicas muito, muito boas e práticas de estudo. Tanto de acerto quanto de não é que tem erro, né? Assim, é difícil falar, pô, você errou porque você, na verdade, você teve muito sucesso, né? Passou no MPF, ainda tem a questão do TF4, né? Que a gente estava brincando aqui antes de a gente começar a entrevista, a gente estava brincando que é uma bela dúvida, né? Tipo assim, vou fazer. E aí, né? Passando para Uhum. dois, né? MPF e magistratura, né? É uma bela dúvida que acho que tem muitos colegas estudantes aí que querem ter essa dúvida um dia no futuro, né? Mas eu queria fazer aqui um desafio para você, Igor, que é o seguinte: imaginando que o pessoal vai assistir essa tua entrevista e aí vai pegar o caderno para estudar, vai pegar o computador, enfim. E a primeira coisa que essa pessoa vai ver é uma frase sua, by Igor, né? Uhum. Cara, que frase seria essa? Difícil, é uma pergunta difícil e eu vou, na verdade, copiar um pouco do que eu já escutei, né? De muita gente. E eu acho que seria basicamente continue. Seria uma palavra, continue. Você vai oscilar, vão existir dias em que você não vai conseguir estudar, mas continue. Porque a dúvida que hoje eu tenho, eu nunca imaginei ter, entendeu? Antes de você chegar aonde você quer chegar, você vai sempre se imaginar onde você está, entendeu? É muito complicado você acreditar que vai atingir esses objetivos. Você só se descobre pronto quando sai o resultado, quando sai o edital, quando sai o edital de homologação. Então, continue enquanto fizer sentido para você, é aquilo que eu falei. Enquanto fizer sentido, continue. Entenda quem você é e busque seus caminhos. Legal, legal. É engraçado quando eu faço esse mesmo desafio para outras pessoas entrevistadas, muita gente fala, muito parecido contigo, não desista, né? Que é basicamente isso, né? Continue ou não desista né, Sim. faces da mesma moeda, né? Enfim. Ou teve um outro que falou assim, insista. Então estamos falando da mesma coisa, né? Uhum. Continue, insista, não desista, né? Isso é a tônica de quem realmente passa, né? Essa sensação, né? Tipo, olha, não pare, né? Tá indo bem, tá indo mal, tem dias que são oscilações para cima, para baixo, não importa, mas continue, né? Muito bacana, muito legal. Cara, fazendo aqui uma síntese de tudo que você falou, né? Que eu fui anotando, anotei aqui 3 páginas aqui de que você, né? Quase um resumo meu já. É quase um resumo da entrevista. Já tem um resumo aqui da É, entrevista, aqui, não. é. Porque eu funciono muito assim, eu vou escrevendo porque aí eu vou gravando, né? Cara, então assim, a síntese você teve um período de aproximadamente 4 anos de estudo, né? Nesse período de 4 anos de estudo, uma média ali de 5 horas, 6 horas de estudo.
tem dias mais, dias menos, mais uma média. Você fez o regular do ênfase, né? Você saiu da faculdade, a primeira coisa que você fez foi fazer o curso extensivo, né? Aquele curso anual do ênfase. Uhum. E nas suas escolhas você preferiu usar livros mais densos, já que o teu objetivo era o MPF, né? E obviamente essa densidade de livros você foi dosando de acordo com o perfil da própria matéria. Algumas Isso. matérias, como você citou, processo civil, uma densidade ainda maior, usando o Fred Dick, que eu acho que são 4 ou 5 volumes, né? E Cinco, outras essas cinco. não, 5 volumes, né? E outras não, outras Uhum. já com uma densidade um pouco menor, né? E você usou a estratégia de fazer resumo e ir implementando e melhorando esse resumo constantemente, né? Ah, você estudava 1 a 2 matérias por dia. No seu resumo, você botava não apenas o conteúdo do que você estudava, mas colocava também lei seca, também jurisprudência, também pontos que você aprendia de questões, você tudo ia colocando lá no resumo Isso. para poder fazer uma boa revisão. Nos informativos, você teve um momento que você passou a dar preferência a ir direto no informativo dos tribunais, até por uma questão da atualização mais rápida, né? Uhum. E que você gostava até mais de jurisprudência do que de lei, né? Que Sim. para o MPF isso não foi tanto um problema. Em termos de equívoco, digamos assim, ou de pontos de aprendizado que você falou assim, olha, isso aqui não foi tão legal, o que eu mais gravei, que talvez sintetize muito bem, é a questão do. Você usou essa palavra mais de uma vez, né? Foi o perfeccionismo, né? E eu falo muito sobre isso. Inclusive, até tem um vídeo meu no Instagram que eu falo exatamente sobre isso. O que é o perfeccionismo de conteúdo? É aquela pessoa que quer coletar todo o material, estudar tudo, ter tudo e achar que vai entender de tudo, né? Porque é só assim vai passar. Esse perfeccionismo Sim. pode ser uma barreira, né? Ah, Até porque você esqueceu uma informação na hora da prova, dá no mesmo de você não conhecê-la, né? Assim, não adianta, não muda nada. Você não muda vai nada. errar do mesmo jeito, entendeu? Então, se você tem uma quantidade ilimitada de material, você vai, você não vai escolher o que vai estudar. Você vai acabar que o tempo vai escolher por você. Se você tiver Exato. demais, o tempo vai escolher por você. Então, é melhor que você sintetize e vá sendo capaz de fazer suas escolhas. É. Outro ponto que você falou que é a questão do. Você se considera uma pessoa desorganizada, não teve tanto planejamento, né? É, que não tinha uma periodicidade rígida de revisão, mas estava fazendo constantemente, que as questões terminavam ajudando a fazer essas revisões, né? E eu achei interessante que você falou sobre acompanhamento psicológico. Cada um deve se conhecer, eu acho que essa é uma tônica Sim. muito importante. E se for necessário, ter um acompanhamento, se a pessoa puder, obviamente, né? Ter um Uhum. acompanhamento psicológico ajuda bastante. Cara, muitos aprendizados legais e vou abrir aqui o final a palavra para você falar diretamente com o pessoal que está te ouvindo, assim. A mensagem tua diretamente para a galera. Acho que é isso. Acho que é você. Realmente, acho que o aprendizado que eu tive dessa fase de concurso, né, que ainda não acabou completamente, né, eu estou nessa escolha se vou fazer oral do TRF4 ou não, é isso, é isso. É importante que você saiba onde você quer chegar para trilhar os caminhos, mas você só vai sentir que esse caminho existe quando você chegar lá no fim, porque a incerteza vai lhe acompanhar, que você abrace esse processo, abrace a incerteza, por mais que doa, né? Não tô querendo glamorizar o sofrimento também, não. Pelo contrário, seja capaz de desopilar, de estar em contato com as pessoas que você ama, que lhe circundam, viver essa fase da sua vida com as resignações que isso exige e entender o que faz sentido para você, entendeu? Sempre é isso, para mim. Entender o que faz sentido desde o fato de estudar para concurso, enquanto isso fizer sentido, a forma de estudar, quais provas fazer, eu sempre entendia que era importante olhar para dentro para depois fazer as escolhas. Então, eu diria isso, continue sempre olhando para dentro para o que faz sentido para você, que vai dar certo, entendeu? Vai dar certo, seja na prova X ou na prova Y ou em outro contexto da sua vida, mas vai acontecer. Muito legal, cara, muito legal. Até a gente tinha enfatizado isso, você usou essa palavra resignação, né? Algumas vezes. Que é você. E essa palavra às vezes ela é mal vista, né? Mas ela tem um lado muito bom, né? Que é tipo assim, Sim, cara, aconteceu, né? Já aconteceu, vou, ao invés de ficar sofrendo, remoendo aqui por uma situação, ah, poxa, mas eu deveria ter, no teu caso, né? Ah, poxa, mas eu já poderia ter sido chamado lá pro MP,
MPPE já como analista há mó tempão e, cara, beleza. Uhum. Aconteceu, é assim, vida que segue, vira a página, vamos pra frente, né? Isso. Isso é muito bom mesmo. Cara, Igor, mais uma vez te agradeço, cara, por esse tempo, compartilhar aí a tua história, a tua jornada. Como eu falei de verdade, tem muitos aprendizados úteis aqui, né? Até para todo mundo entender que cada um constrói o seu próprio caminho, né? Que existem ali algumas balizas para orientar o estudo, mas dentro dessas balizas tem ali as suas adaptações, né? Você usou até esse termo, né? Se adapte, né? Se adapte, se ajuste aos acontecimentos, né? Isso é um grande aprendizado. Muito legal. Cara, mais uma vez, valeu e sucesso lá no MPF. Vai fazer diferença lá na sociedade. A MPF tem um papel super importante, né? Que se impacte a vida de muitas pessoas. Eu que agradeço, João, pelo convite assim, torço para que as pessoas que estão estudando agora tenham essa mesma oportunidade de poder compartilhar um pouco do êxito e das frustrações, né? Acho que talvez até mais importante. Acho que as É, frustrações e os erros aproximam mais e também as pessoas percebam que esse mito de que quem passa é perfeito, isso não existe, entendeu? é um Você samurai, é precisa. um ninja, né? Um cara. Exato, de jeito nenhum. Somos pessoas de carne e osso, e até poucos meses atrás eu pensava justamente isso, né? E aí você vai desconstruir quando você passar, e é isso. Agradeço pela oportunidade, espero que tenha sido de bom uso, de boa valia para quem vai assistir. Muito bom, muito bom. Beleza, galera. Valeu. Forte abraço. Ah, pessoal, não esquece de dar aquele like aqui, curtir, encaminhar esse vídeo para muita gente. Valeu, pessoal.